Muito bem, gente. Eu sou o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar equações exponenciais. Vem-te embora comigo. Na aula passada trabalhamos equações do segundo grau e hoje vamos trabalhar aula de número 10, equações exponencial. Então, galera, a gente vai recordar algumas propriedades que vão ser importantes para a gente trabalhar as equações exponenciais. A primeira é essa daqui, ó. Essas propriedades aqui são as propriedades de potência, tá? Então, você tem aqui a base, que é o 2, e você tem os expoentes, que nesse caso é o 2 e o 3. Essa primeira propriedade diz que você vai conservar a base, que é o 2, e você vai somar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 2 com mais 3 é igual a 5. E agora você tem 2 elevado a 5. Você vai colocar 5 vezes o fator 2. Faz a multiplicação e dá o resultado. O que é interessante aqui é a gente demonstrar como é que você chega nessa potência aqui, certo? Vamos para o segundo exemplo. Você tem divisão de potência de mesma base. A base aqui é o 2, eu vou conservar essa base. E aqui na divisão, você vai subtrair os expoentes. Então, tenho aqui 2 elevado a 4 menos 2, que é igual a 2, certo? Então, aqui eu reduzi a uma só potência. A terceira propriedade é a propriedade potência de potência. O que que você vai ter que fazer aqui, ó? A base é o 3, então eu vou fazer 3 e multiplica os expoentes. 2 vezes 5 e vai dar 10. Então, esse aqui é o meu objetivo com vocês. Relembrar essas potências, porque a gente vai precisar para desenvolver na equação exponencial. A próxima propriedade é potência de produto. Você tem um produto entre dois números aqui, que é o 2 e o 3, e aqui você tem um expoente. Cada fator desse aqui, que é o 2 e o 3, você vai fazer assim, ó, 2 elevado a 2, multiplicado por 3 elevado a 2, certo? Como aqui você tem base diferente, você vai trabalhar essa seguinte situação. 2 elevado a 2 vai dar 4, multiplicado por 3 elevado a 2 é igual a 9. 4 vezes 9 é 36. A próxima propriedade é potência de quociente. Então, aqui a base é uma fração e o expoente é o 2. Você vai fazer 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Então, eu formei aqui a minha potência. A próxima propriedade é potência de quociente e expoente negativo. Olha só, você tem a base, que é uma fração, que é 2 sobre 3, e o expoente, observa que ele tem sinal negativo. Como é que você vai transformar esse expoente com um valor positivo? O objetivo aqui nessa propriedade é transformar esse expoente que está negativo em positivo. Simplesmente você vai inverter a base. Olha só, você tem 3 sobre 2, parênteses, o que era negativo se tornou positivo. Pronto, é só isso que você tem nessa propriedade. A próxima propriedade é potência de expoente negativo. Você tem 2 elevado a menos 4. Então, você vai fazer o inverso. Então, eu tenho aqui, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E esse 4 você vai colocar entre parênteses. Negativo, ele vai ficar positivo. A próxima propriedade, potência com expoente racional. Esse expoente aqui, ó, que é uma fração, ele vai se transformar numa raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 5. Então, da raiz quadrada você pode transformar nesta potenciação e vice-versa. A outra propriedade é potência com expoente igual a zero. Gente, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 4 elevado a zero é igual a 1. 1 milhão elevado a zero é igual a 1. Então, por definição, todo número elevado a zero é igual a 1. Bem, agora de fato vamos encarar as equações exponenciais. O que é uma equação exponencial? Você tem aqui a igualdade representando a equação, e aqui o expoente do 2 representa um valor desconhecido, o x, certo? Então é por essa razão que é chamado de equação exponencial. Por quê? Porque o expoente representa uma incógnita, e essa incógnita que eu vou encontrar, certo? Como é que eu vou trabalhar uma equação exponencial? Observe o seguinte,
você tem que reduzir essa base 64 para 2. Então, eu vou simplesmente fazer a fatoração aqui, ó, do 64, que vai ser por 2. 64 por 2 vai dar 32, por 2 que vai dar 16, por 2 que vai dar 8, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2 e por 2 que vai dar 1. Bem, eu vou conferir quantos fatores 2 você tem. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco 2 elevado a 6. Como é que vai ficar aqui, ó? 2 elevado a x igual 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, vou colocar 2 elevado a 6. Aí, o que que você vai observar? Analisa comigo que a base é 2 do primeiro membro e a base também é 2 no segundo membro. Então, eu posso cancelar essa base e agora os expoentes eu vou igualar. X é igual a 6. Pronto, determinei o valor desse x dessa equação exponencial. Quando você vai para a alternativa B, a ideia é a mesma. Olha aqui, 9. 9 você vai reduzir para a base 3 e 81 também você vai reduzir para a base 3. Então, olha só, 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. E 81, vamos fatorar 81. Aqui vai ser por 3, 81 dividido para 3 vai dar 27, por 3 de novo, que vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Agora eu coloco 3, confiro quantos fatores eu tenho, que são 4, então 3 elevado à quarta. Bem, eu vou fazer aqui, ó, 9 é igual a 3 elevado ao quadrado e coloco entre parênteses e vai ficar x mais 1. Aqui vai ser igual 81 é 3 elevado a 4. Você presta bem atenção nessa passagem agora que eu vou fazer. Isso daqui confunde aluno. Olha só. Esse 2 aqui é a propriedade potência de potência. Eu vou multiplicar com o x e também vou multiplicar com o 1. Então vai ficar 3. Eu tenho 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a 4. Bem, o que eu observo? A mesma base que é 3 no primeiro membro, mesma base também 3 no segundo membro. Agora eu posso cancelar essa base e agora eu tenho 2x mais 2 é igual a 4. Então, você fatora esses números para que você forme a mesma base. E formando a mesma base, o que você vai fazer? Você cancela e iguala aos expoentes para você determinar o x. Agora, esse 2 vem para cá, para o segundo membro. Eu tenho 2x é igual a 4. Positivo, o 2 no primeiro membro, ele vem para cá, para o segundo com um sinal negativo. 2x é igual a 4 menos 2 vai dar 2. E esse 2 ele vai passar dividindo. 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, da alternativa B, o x dessa equação exponencial é igual a 1. Então, vamos analisar a alternativa C, que diz 0,75 elevado a x é igual a 9 sobre 16. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Esse 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100 elevado a x. E esse 9, eu coloco 3 elevado ao quadrado. Quando você faz 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. Esse 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 vezes 4 vai dar 16. Agora, o que eu devo fazer para que este elemento aqui, ó, se torne igual à base 3/4? O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou simplesmente dividir por 25 em cima e dividir por 25 embaixo. Aí eu tenho 75 dividido para 25 vai dar 3. 100 dividido para 25 vai dar 4. Parênteses, elevado a x. E aqui eu vou fazer 3 sobre 4. Como o 2 ele é o expoente comum do 3 e do 4, eu posso colocar entre parênteses e o expoente aqui em cima. Logo, eu tenho a mesma base. Então, se eu tenho a mesma base, eu posso cancelar a base e igualar os expoentes. E nesse caso, x é igual a 2. Então, tá aí
o valor do x para a alternativa C. Então, quando você tem um valor decimal, o que você vai ter que fazer? Você transforma para fração e aí você percebe que a fração dá para simplificar. Nesse caso aí, 75 eu simplifiquei por 25 e o 100 também, certo? Então, gente, na alternativa D, o meu objetivo é transformar o 4 para a base 2 e o 32 também para a base 2, certo? O 4 e 32 vamos transformar para a base 12. Então, tem aqui, ó, 12 elevado a 2, que é igual a 4. Como 4 está elevado a x, então vou colocar entre parênteses x. 32 é a mesma coisa. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, certo? 2 elevado a 5. E agora eu tenho isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 5, certo? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, você vai fazer essa propriedade aqui, ó. Então, tenho 2, a propriedade potência de potência, 2 vezes x é 2x, igual... E essa raiz a gente vai transformar com expoente fracionário. Então, tenho aqui, ó, 2 elevado a 5 sobre 3. O expoente 5 do 2 ele vai para cima e o índice da raiz, que é 3, vem para baixo, formando aqui uma fração. Olha como ficou. E agora eu posso cancelar isso daqui. Então, tenho 2x é igual a 5 sobre 3. E esse 2 ele vai passar dividindo. Então, olha como ficou. Logo, eu tenho x é igual a 5 sobre 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a 5 sextos. O exemplo E, a gente vai mexer com equação do segundo grau. Vamos lá verificar como a gente trabalha essa equação exponencial aí, tá? Primeira coisa que eu observo é que a base aqui, ó, está em 5, né? Então, eu vou pegar esse 25 e vou colocar na base 5. Como é que vai ser esse negócio aqui, ó? 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, abre parênteses e coloca esse x. Menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5 é igual a 0. Essa propriedade aqui, ó, potência de potência, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou colocar o 5 aqui embaixo e vou trocar a posição do 2 com x. Então, vai ficar assim, ó, x fica no lugar do 2 e o 2 vai ficar no lugar do x. Aqui, menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5. Então, você presta bem atenção nesse exemplo E, porque os concursos eles gostam de estar trabalhando essa parte aqui, certo? Agora, o que a gente vai analisar? Presta bem atenção. Eu vou chamar 5 elevado a x de y. Então, tenho aqui, ó, 5 elevado a x é igual a y. Esse artifício aqui é um artifício matemático que eu vou utilizar para encontrar a raiz dessa equação exponencial. E onde tiver 5 elevado a x, eu vou colocar y. Então, eu vou colocar neste ponto aqui, ó, y, aí fica y elevado a 2, menos 6 multiplicado por 5 elevado a x, que é y, mais 5 é igual a 0. E a equação formada foi uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, vamos encontrar o y. Encontrando o y, eu vou conseguir encontrar o valor de x. Então, eu vou passar a linha bem aqui. Para eu determinar uma equação, eu tenho que determinar através da fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos determinar os coeficientes. O a é aquele que está com y ao quadrado. O número que está com y ao quadrado é 1, então vou colocar 1 bem aqui. O b é aquele que está com y, que é o menos 6. E o c é aquele valor livre, aquele valor que está só, que é, nesse caso, o 5. Vamos substituir aqui na fórmula do delta. Eu tenho delta é igual o b menos 6. Ele é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, multiplicado pelo c, que é 5. Menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Logo, delta, 36 menos 20 é igual a 16. Vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Só que na equação não é x, na equação é y. Então a gente pode tirar esse x e colocar o y. Então eu tenho aqui y1 e y2. O y1, vamos só fazer a substituição, menos o b. Quem é o b? Menos 6, então menos da fórmula e menos do número, mais a raiz quadrada de 16, então coloco aqui a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Logo eu tenho menos com menos vai dar mais raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, 2. 4 mais 6 é 10, dividido para 2 vai dar 5. Vamos fazer a mesma coisa no y2. Então, vou repetir e vou só trocar esse sinal positivo por negativo. Porque, se você olhar na formulazinha aqui, ela pega positivo e negativo. Então, uma raiz é positiva e a outra vai ser negativa. Então, tenho aqui 16 sobre 2 vezes 1, 2. Agora, vamos lá. Menos com menos vai dar mais. Menos raiz quadrada de 16 é 4 sobre 2. Aí eu tenho 6 menos 4 vai dar 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. Meu conjunto de solução é 1 e 5. Bem, o que está acontecendo aqui? Eu encontrei o valor de y. Agora a gente vai determinar o x, que representa o x da equação exponencial, utilizando esse artifício aqui, ó. Então, onde tiver y, eu vou colocar 1. Vamos trabalhar a primeira raiz e a segunda. Então, tenho aqui, ó, 5 elevado a x é igual a 1. Agora eu tenho 5 elevado a x, aí você vai lembrar da propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu posso fazer 5 elevado a 0. Quando você faz 5 elevado a 0, o resultado é 1. Por que você fez isso? Para as bases ficarem iguais. Então, eu vou cancelar a base aqui e o x é igual a 0. Agora, vamos determinar o próximo x utilizando a raiz 5. Eu tenho aqui 5 elevado a x é igual a 5. Bem, o expoente desse 5 aqui é 1. Eu posso cancelar esse 5, então x é igual a 1, certo? Então, tá aí uma equação exponencial que eu utilizei o artifício matemático para eu encontrar através da equação do segundo grau. E agora vamos praticar fazendo algumas questões de concurso, tá? O valor de x que satisfaz a questão abaixo indica a quantidade de refeições que Bruno fez em um dia. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta essa quantidade. Então, essa quantidade é representada pelo valor x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a orientação e vocês vão resolver, vão encontrar o valor do x, certo? O que a gente vai ter que analisar aqui, ó? Eu tenho 13 elevado a x menos 27. Vamos ajustar essa equação. Esse menos 27, ele vem para cá, para o segundo membro. Então, tenho 13 elevado a x, ele é negativo, ele vem para cá com um sinal positivo. O que eu quero que você faça? Que você fatore o 27 e deixe ele na base 3. E eu quero que você determine o valor do x. Dá uma pausa no vídeo e vamos lá. Muito bem. A alternativa é a alternativa B. Então, você tem que encontrar o x igual a 3. Então, a questão 2, ela diz assim: seja 4 elevado a x menos 10 multiplicado por 2 elevado a x mais 16 é igual a 0. Uma equação exponencial. E seja x para todo real. Assinale a alternativa que representa corretamente o conjunto de solução da equação. Essa questão é parecida com aquela que a gente desenvolveu utilizando o artifício matemático, certo? Eu vou organizar aqui para você e eu quero que você faça essa questão, certo? Vou colocar essa equação aqui embaixo. Eu tenho 4 elevado a x menos 10 vezes 12 elevado a x mais 16 é igual a 0. Primeiro lugar, olha só, eu tenho que colocar na base 2 esse 4 aqui. Gente, mira
o número que está com expoente x. Então, 4 é a mesma coisa que 12 elevado a 2, parênteses, elevado a x. Menos 10 vezes 12 elevado a x, mais 16, isso aqui é igual a 0. Aqui a gente vai trocar de lugar, né? Então, tenho 2, aqui vai ficar x e o 2 vai ficar para o lado de fora. Menos 10 multiplicado por 12 elevado a x, mais 16, isso aqui é igual a 0. E aí, o que você vai fazer? 12 elevado a x, você vai chamar de y. Olhando para a tua equação, onde tiver 12 elevado a x, você vai ter que colocar y. Então, o y vem para cá, o y também vem para cá, e fica uma equação do segundo grau. Determina os coeficientes a, b e c. Depois você vai utilizar a fórmula do discriminante, que é o delta, e em seguida você vai utilizar a fórmula de Bhaskara para você encontrar x1 e x2, certo? Só que você observa que a equação não é x, é y, né? Então a gente pode substituir esses valores aqui por y. Tudo bem? Você encontra y1 e y2 igual como a gente trabalhou no exemplo anterior. Encontrando y1 e 2, você vai jogar aqui nesta formulazinha aqui, certo? Olha só, você vai jogar aqui e vai encontrar o valor de x. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então vamos lá. A alternativa é a alternativa C. Vamos para a terceira questão. Essa terceira eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Resolvendo a equação, te deu a equação, encontramos em metros a medida do lado de tapete com a forma de um hexágono regular. Então ele fala o seguinte: quando a gente resolver esta equação, eu vou encontrar o lado de um tapete que tem a forma de um hexágono. Então olha só, eu tenho aqui um hexágono, que é o tapete, ele tem esse formato aqui. Então esse x da equação exponencial representa um lado dele aqui, ó. O que a questão quer que eu determine? Qual é a medida do perímetro? Ou seja, o perímetro é você somar os lados da tua figura plana. Nesse caso aqui, o tapete. Então, vamos lá determinar o x dessa equação. Vou jogar a equação para cá. 2 elevado a x mais 2, mais 12 elevado a x mais 1. Isso aqui vai ser igual a 48. Olha o que eu vou fazer. Eu percebo que x mais 2, eu vou fazer o retorno. Como assim fazer o retorno? Eu tenho 12 elevado a x multiplicado por 12 elevado a 2. Lembra da propriedade? Quando você tem a mesma base e o produto dela, você conserva a base, olha só, e somos expoentes. Então ficou x mais 2, lá em cima, ó. Aqui, ó, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, 2... Olha aí, vai ficar x vezes 12 elevado a 1. Ou seja, eu conservei a base para cá para cima, ó, e somei os expoentes. Ficou x mais 1, certo? Aqui, igual a 48. Bem, eu tenho aqui, ó, 12 elevado a 2 é a mesma coisa que 4. 12 elevado a x vezes 12 elevado a 1 é 2. Isso aqui vai ser igual a 48. Bem, aqui, olha, não dá mais para eu fazer mais nada. Só que eu posso chamar 12 elevado a x de y. E eu coloco aqui. Então, tenho y multiplicado por 4 mais y multiplicado por 2. Isso aqui vai ser igual a 48. Gente, 4 mais 2 vai dar 6y igual a 48. O 6 ele vai passar dividindo. 48 dividido para 6 só pode ser quanto? 8. Pronto, já determinei. Agora vamos encontrar o x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8 que eu encontrei e vou colocar aqui, ó. Então, tenho 12 elevado a x é igual a 8. Então, eu tenho 12 elevado a x é igual a 8. É a mesma coisa que 2 elevado a 3, né? Se você quiser fazer a simplificação aqui, ó. 4, 2, 1.
Aqui eu tenho 2, 1, 2, 3. Olha só. Bem, a mesma base, eu posso cancelar a base e eu tenho a igualdade entre expoentes. X é igual a 3, certo? Agora vamos lá determinar o perímetro desse tapete. X é igual a 3, então aqui eu tenho 3, aqui também, também e também. Então, 3 multiplicado por 6 vai dar 18 metros, é o perímetro desse tapete. Logo seria a alternativa B. Bem, a quarta questão diz assim: os valores x que tornam verdadeira a equação exponencial é ou são A, B, C, D ou E. Dá uma pausa no vídeo e eu quero que você faça para você colocar em prática. Vamos lá. Então vamos aqui. Olha só, caso você teve dificuldade, vou mostrar para você o que é que você teria que fazer, tá? A primeira coisa que você deveria fazer é analisar que a base aqui é 2, então esse 4 você vai transformar com base 2. Então tem aqui, ó, 12 elevado a x ao quadrado menos 1 é igual a 12 elevado a 2. 12 elevado a 2 é igual a 4. E agora eu posso cancelar esse 2 aqui, ó. Então tenho x ao quadrado menos 1 é igual a 2. Esse menos 1 vem para cá. Ele vem com um sinal positivo. Logo, eu tenho 2 mais 1, 3. Esse 2, gente, vem para cá na forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3. E eu tenho duas raízes, uma positiva e uma negativa. Logo, seria a alternativa E. Muito bem, gente, terminamos o módulo de equações exponenciais. Vamos ver a sequência das nossas aulas. Aqui nós trabalhamos esse conjunto de aulas aqui. Se você é novo, tem uma playlist completa aí, vai aparecer no final. E aula de número 10 concluímos hoje e te espero na nossa próxima aula número 11. Te espero, um abraço, dê um joinha e te inscreve no canal. Valeu!